Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com informações do Flamengo, que nesse sábado encerrou a preparação para pegar o Corinthians amanhã na Arena Neoquímica, com novidades na lista de relacionados. Será que teremos novidades no time titular? Tem mais um desfalque de última hora, mais um problema físico no Flamengo, anunciado pelo próprio clube na manhã desse sábado. A gente vai falar sobre isso. Tem também informação sobre o mercado da bola. Matheus Gonçalves, que está negociando, na verdade o Flamengo vem negociando com o Red Bull Bragantino a venda desse jogador já há muito tempo, pode pintar num clube português. Não é o Leixões e nem é o Estrela Amadora, clube que o Igor Jesus, o volante, está sendo vendido. Inclusive o Estrela Amadora esteve próximo de contratar um atacante do Flamengo. A gente vai contar isso também no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais no vídeo agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos para as informações. É o seguinte, pessoal, na manhã desse sábado, mais um problema físico no Flamengo divulgado pelo próprio clube. O Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta Léo Pereira sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida contra o Bahia. Após a avaliação médica, o zagueiro teve constatado uma entorse no local e não foi relacionado para o duelo diante do Corinthians nesse domingo. Desfalque importante de um jogador titular. A verdade é essa. E agora? O Léo Ortiz vai jogar na zaga? Será mantido na posição de volante? A gente vai contar já já. Mas antes, temos informação. Só um detalhe, tem boa notícia também. O Pedro está de volta. O Gabigol continua fora, inclusive ontem foi aniversário do Gabigol, 28 anos, ou 29, enfim, parabéns ao Gabigol, que ele tenha tido, espero que ele tenha tido um dia maravilhoso, tá? Mas, de fato, precisa voltar a render dentro de campo, mas ele continua fora para esse duelo, lembrando que ele está se recuperando de um problema físico, uma lesão muscular na coxa. O Pedro volta. Além disso, duas novidades hoje lá no CT Ninho do Urubu. Alexandro, lateral esquerdo recém-contratado pelo Flamengo, e Gonzalo Plata, é isso mesmo, o atacante também esteve no CT Ninho do Urubu. Os dois, nesse primeiro dia de CT, fizeram exercícios e testes físicos na academia do CT. Depois eles foram a campo e deram aquele tradicional trote em volta do campo. Ou seja, foram avaliados, fazendo primeiro ainda os primeiros testes físicos. O Alexandre, embora esteja regularizado no bid da CBF, ele não foi relacionado para pegar o Corinthians, e o Gonzalo Plata ainda não foi regularizado por um motivo especial. Ontem, sexta-feira, é considerado um dia sagrado lá no mundo árabe. Então, por conta disso, é como se fosse um domingo, ou seja, eles não trabalham. E aí não teve envio da documentação da Federação Árabe, e aí o Flamengo também não pôde escrevê-lo, mas na segunda-feira a tendência é que ele já seja relacionado, regularizado, e aí fique à disposição para ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo. Gonzalo Plata usará a camisa 45, para quem gosta de saber o número de camisa, e o Alexandre escolheu o número 26, número inclusive que ele utilizou na Juventus da Itália. Mas o que podemos falar? É isso, sobre esses dois atletas é isso. O Alcaraz, outro reforço do Flamengo, treinou normalmente com os demais jogadores, inclusive chegou a treinar no time titular. Será que ele vai ser titular, vai fazer sua estreia com a camisa do Flamengo já como titular? Não vai, eu mesmo vou responder a vocês. Embora ele tenha treinado, ele treinou no momento que o Pedro ficou ausente da atividade. Lembrando que o Pedro vai retornar agora depois de um bom período fora dos gramados por conta da lesão muscular, e quando o Pedro ficou ausente da atividade, o Alcaraz entrou no time titular. Então o Tite definiu a equipe para pegar o Corinthians da seguinte maneira: quem será que vai na zaga? Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz na zaga no lugar do Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio de campo sendo formado por, será que tem o Alan? Pulgar, Léo Ortiz e Gerson. Alan, portanto, perdendo a vaga de titular para o zagueiro Léo Ortiz. E a trinca ofensiva, Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro centralizado, voltando ao time titular. O retorno do Pedro, para mim, é a melhor notícia para o técnico Tite.
para a torcida do Flamengo, porque o Pedro estava fazendo muita falta, não só pelos gols, mas pelo estilo de jogo. Ele é um cara que prende a bola, faz bem o pivô, faz bem a parede, inclusive está dando assistência também. É o Pedro uma versão, vou te ser sincero, é a melhor versão do Pedro que eu acho. Eu considero essa é a melhor versão do Pedro. Evoluiu muito o jogo sem a bola. Ele sempre foi um centroavante clássico, aquele cara de dentro da área. Agora ele sai mais da área, ajuda demais o jogo, não só quando a equipe está com a bola, mas quando a equipe está sem a bola também. Então, destaco aí na zaga Davi Luiz, na vaga do Léo Pereira, Léo Ortiz ganhando a vaga no meio de campo do Alan. A gente viu em vários momentos, quando o Alan, Léo Ortiz estava à disposição, o Tite colocava o Alan, mesmo ele jogando mal, a torcida sendo contra. Eu particularmente acho que o Léo Ortiz sim merece ser titular na vaga do Alan no meio de campo do Flamengo. E vocês, o que vocês acham? Podem opinar à vontade. Vamos agora falar de mercado da bola. Podemos ter novidade, mais um jogador podendo pintar o futebol português. Por quê? Mas antes, além de Igor Jesus, o Estrela Amadora quase contratou o atacante Thiaguinho, lembra dele? Que pertence ao Flamengo, está emprestado ao 13 da Paraíba, jogando a Série D. Entre Flamengo e Estrela Amadora estava tudo certo. O Estrela Amadora iria comprar 50% dos direitos econômicos do atacante por 500 mil euros. 500 mil euros, isso dá em torno aí, 6 vezes 5, dá em torno de 3 milhões e 500 mil reais por 50% do atleta. Tudo certo, forma de pagamento, tudo certo. O que aconteceu? O jogador não quis ir. O jogador não quis aceitar a proposta de 4 anos de contrato porque gosta de atuar no 13 da Paraíba. Eu vou falar o que sobre isso? Se vocês me perguntarem, eu falo, tá bom, eu sei que vocês querem saber minha opinião. Na boa, o jogador deu um mole absurdo, tá jogando a Série D no time da Paraíba, ia ter um contrato de 4 anos num time de Portugal jogando a primeira divisão. Deu muito mole o Thiaguinho, mas eu vou ser sincero, cara, não esperava, não me surpreende esse tipo de decisão não, de verdade. Um jogador que já deu muito trabalho ao Flamengo e continua dando, né? Porque o Flamengo poderia ao menos recuperar uma grana. Eu tenho para mim, isso não é informação, isso é achismo, opinião, que ele quer ficar livre no mercado para poder garantir dinheiro de luva, porque o contrato dele acaba agora em dezembro, o contrato dele com o Flamengo, ele ainda pertence ao Flamengo. E outro jogador que pode ir para o futebol português é o Matheus Gonçalves. O Rio Ave de Portugal fez uma proposta de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo aceitou. Essa informação da proposta foi publicada primeiro pelo meu parceiro Flazoeiro, confirmei, e eu apurei que o Flamengo aceitou a proposta. A questão é, o jogador não quer ir para o Rio Ave. O jogador entende que para ele, nesse momento, não é uma boa escolha para a carreira dele. O Matheus Gonçalves, eu respeito fazer isso. Primeiro, é um jogador que tem muita qualidade. Vários clubes tentam a contratação dele. Fortaleza tenta a contratação dele por empréstimo. O Red Bull Bragantino tenta a contratação dele em definitivo, já fez várias propostas ao Flamengo. E o Flamengo... aí vocês vão falar, me perguntar assim, por que o Flamengo topa vender por esse valor para o Rio Ave e para o Red Bull Bragantino? Ainda é resquício da situação do Léo Ortiz. O Bragantino deu uma canseira no Flamengo em relação à venda do Léo Ortiz. Toda hora ia, não ia, toda hora ia, não ia. E o Flamengo, entre aspas, levou para o coração. E está fazendo a mesma coisa que o Red Bull Bragantino fez na ocasião. E o Rio Ave, querendo ou não, é um clube, por exemplo, que ele faz parte do grupo do Nottingham Forest, da Inglaterra. Também tem o Olympiacos, da Grécia. É uma boa escolha, na minha opinião, de verdade. Eu entendo o jogador, eu no lugar dele iria. Não sei salário, estou respondendo aqui, não sei quanto que ofereceram, mas obviamente ofereceram mais do que ele ganha atualmente para ele poder topar o projeto. Eu iria. Futebol português, você se adapta rápido, você pode se destacar e de lá conseguir ir para outros clubes de maior expressão na Europa. Mas o jogador até o momento não topou a proposta e esse é um entrave. Hora de falar sobre o Flamengo com duas péssimas notícias. Rubro-negro foi informado de que Michael e De La Cruz precisarão ficar bastante tempo afastados. O caso mais grave é do Michael, cerca de 2 meses está fora das partidas de quarta de final da Libertadores. Tanto o Michael quanto o De La Cruz sofreram lesões no músculo posterior da coxa direita. Importante contar que com a ausência do Michael por 2 meses, o
Flamengo vai abrir mão da inscrição do atleta na fase de quartas de final da Libertadores. Isso acabou até facilitando um pouco da vida do Tite, até porque o Flamengo só pode registrar 3 novos atletas. E o Fla contratou o Alexandro, o Alcaraz, o Gonzalo Plata e o Michael. Um desses atletas precisaria ficar de fora, acabou tendo a vida facilitada do treinador rubro-negro. A situação do De La Cruz é um pouco menos complicada. O meio uruguaio vai precisar de 2 a 3 semanas para estar completamente recuperado da lesão no músculo. Só para completar, contar que o Flamengo está vendendo Igor Jesus ao Estrela Amadora de Portugal, negócio de 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, bastante dinheiro, 12 milhões e meio de reais por alguém que não vinha sendo aproveitado. O Flamengo ainda recusou uma proposta do Rio Ave de Portugal pelo empréstimo do atacante Felipe Lima, que hoje integra o Sub-20. Bora falar agora sobre a janela de transferências no futebol europeu. As principais ligas de lá já encerraram seu expediente. Os atletas não podem mais ser contratados. Isso vale para Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Janelas se encerrando nessa sexta-feira. Portugal é o próximo, na próxima segunda-feira. E aí a gente parte para outras ligas com períodos diferentes. Queria destacar os 5 principais reforços. 5 negociações mais caras feitas nessa janela de transferências, que ficou bem abaixo e na comparação com outros mercados de verão na Europa. Reforço mais caro foi Julián Álvares, atacante argentino que pertencia ao Manchester City, foi comprado pelo Atlético de Madrid por 75 milhões de euros. Nesse top 5, o segundo lugar para Solanke. É um centroavante que pertencia ao Bournemouth, foi comprado pelo Tottenham por 64 milhões de euros. Ele chega uma temporada depois para substituir Harry Kane. Terceiro lugar para Leny Yora, zagueiro de 18 anos de idade, pertencia ao Lille, foi comprado pelo Manchester City por 62 milhões de euros, também era disputado pelo Real Madrid. Quarto lugar para Pedro Neto, meio atacante português, pertencia ao Wolverhampton, foi comprado pelo Chelsea por 60 milhões de euros. Quinto lugar para Diaby, o único a figurar no mercado da Arábia Saudita, ele troca o Aston Villa pelo Al Ittihad, 60 milhões de euros, segundo o reforço mais caro da história do futebol saudita, só atrás de Neymar, que havia trocado tempos atrás o PSG pelo futebol saudita para jogar no Al Hilal. Quero falar agora sobre a freguesia corintiana contra o Flamengo. O Fla enfrenta o Corinthians nesse domingo, na Neoquímica Arena, dia do aniversário alvinegro. O Corinthians, inclusive, prepara uma série de festas para receber seu torcedor e para celebrar essa data importante. Mas, nos últimos 10 jogos, entre Corinthians e Flamengo, tendo o Timão como mandante, são só 2 vitórias do Corinthians, 3 empates e 5 vitórias rubro-negras, ou seja, o Flamengo é hegemônico, ele tem supremacia, superioridade em relação ao Corinthians, mesmo atuando na casa do adversário. Nesse domingo ainda há um outro atrativo para esse jogo, a presença de Tite na Neoquímica Arena, o técnico que se tornou super campeão e reconhecido no futebol brasileiro pela passagem no Corinthians, mas que em 2023 mandou muito mal. O Corinthians tentou contratá-lo por 4 vezes e em todas o Tite alegou que usaria aquele ano como sabático, não trabalharia. Até que apareceu o Flamengo com uma proposta maior e mais vantajosa, o Tite quebrou esse acordo que havia feito, essa promessa, e se tornou técnico do Fla. Vamos ver como é que vai ser a recepção do torcedor corintiano para com o Tite. Só para completar, contar que o Flamengo terá Alcaraz na lista de relacionados, reforço recém-contratado, meio atacante, 21 anos de idade, argentino, operação de 20 milhões de dólares. Pedro também está de volta à lista de relacionados depois de se recuperar de uma contusão muscular. Quero te falar agora sobre a chance de Muniain pintar com... O Corte Show, boa noite, Nicola, tá dizendo que ele é bolsonarista. Sou fã do seu trabalho aqui do Rio. Até acompanhando, fala da janela do Mengão. Flamengo que anunciou a contratação do Gonzalo Plata, 4º reforço dessa janela de transferências. Eu não descartaria que o Danilo ainda chegue nessa janela, até porque o Bruno Spindel, no desembarque dele e do Marcos Braz nessa sexta-feira, eles foram à Europa para contratar jogadores, né? No desembarque, o Spindel afirmou que o Flamengo ainda pode vender 1 ou 2 jogadores nos próximos dias. Um deles é o Wesley. E se essa negociação com o Wesley de fato acontecer, a tendência é que pro lugar dele chegue alguém. O Danilo é um dos pretendidos, tá? O Danilo está na mira
do Flamengo, jogador que pertence à Juventus. Só para completar, outra informação sobre o Flamengo. Michael e De La Cruz têm lesões musculares. A do Michael mais grave, cerca de 2 meses de ausência. A do De La Cruz um pouco mais leve, de 2 a 3 semanas de recuperação. E a contusão do Michael vai deixá-lo de fora da fase de quartas de final da Libertadores da América. Só para lembrar, cada clube de futebol pode trocar 3 jogadores antes da fase de quartas de final. O Flamengo tem 4 reforços: Michael, Gonzalo Plata, Alcaraz e Alexandre. Com a contusão do Michael, ficou um pouco mais fácil para os dirigentes do Fla tomarem a decisão. O Michael será registrado numa próxima fase se o Flamengo chegar às semifinais, tá bom? Rossi adota a camisa amuleto no Flamengo e sonha com final da Libertadores em sua terra natal. O goleiro Rossi, após garantir a classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores com uma atuação brilhante contra o Bolívar, na temida altitude de La Paz, conquistou ainda mais o carinho dos torcedores rubro-negros. Nas redes sociais, logo surgiram montagens dele ao lado de Diego Alves, com a frase "O uniforme amarelo de goleiro do Flamengo é pesado demais", estampada nas imagens. Essa camisa amarela é especial para os torcedores, pois foi eternizada por Raul Plaça nos anos 80 e, mais recentemente, por Diego Alves, que a usou entre 2018 e 2021. Embora os uniformes de goleiro do Flamengo em 2024 sejam nas cores branca, azul e preta, uma coincidência trouxe de volta a amarela. Nos jogos da fase de grupos da Libertadores, contra Milionários e Bolívar, Rossi precisou usar um uniforme diferente por exigência da Conmebol, e o clube optou por inscrever a camisa amarela no torneio para os mata-matas. Além das luvas que trazem os nomes dos pais na mão direita e da esposa e filho na esquerda como talismãs, Rossi adotou a camisa amarela como seu novo amuleto. Ele se mostrou bastante confortável com o uniforme e até concedeu uma entrevista usando a camisa amarela no Ninho do Urubu, destacando a beleza e o significado histórico da peça. É uma camisa muito bonita, dá para usar. Sempre que seja para ajudar o Flamengo, vou estar presente. Para não jogar com aquela mistura de branco e azul, 2 cores misturadas, o clube conseguiu a troca pela roupa amarela. Acho muito bonita, e tem aquela história no Flamengo. Mas hoje eu quero fazer a minha história. Tomara que seja com títulos, coisas importantes. Em sua primeira participação na Libertadores com o Flamengo, Rossi ainda não enfrentou nenhum time argentino. E essa situação não mudará nas quartas de final, onde o adversário será o Peñarol, do Uruguai, e também não nas semifinais, caso o Flamengo avance e enfrente o Botafogo ou o São Paulo. No entanto, o sonho do goleiro argentino é chegar à final, que, coincidentemente, será disputada em Buenos Aires, sua terra natal. Ele não esconde a empolgação com essa possibilidade. Se a gente chegar, e nós vamos procurar isso, vai ser muito importante jogar lá na Argentina. E tem a questão de eu ter jogado no Boca, e talvez a final ser no estádio do River. Acho que vai ser mais importante ainda, com a família toda e amigos apoiando lá. Temos o desejo de estar na final e vamos buscar isso para fazer todo mundo feliz.